Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bem-vindo à série de tutoriais GPX. O texto deste vídeo foi traduzido usando a tradução de IA da HeyGen. Embora busquemos a precisão, a tradução pode não ser totalmente precisa ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio da tradução assistida por IA. Olá e bem-vindo a esta série de tutoriais do GPX. Hoje vou falar com você sobre como criar um projeto GPX na versão legada do GastroPlus. Então, a primeira coisa a observar é que, embora o GPX não seja retrocompatível, ou seja, não é possível abrir um projeto GPX em uma versão legada do GastroPlus, é possível recriar facilmente esse projeto na versão legada. Dado o fluxo de trabalho lógico e linear utilizado no GPX, recomenda-se percorrer as visualizações e painéis no GPX e transferir as informações para o banco de dados legado, em vez de tentar navegar pelas abas do banco de dados legado e depois ficar pulando no GPX para encontrar esses dados de entrada. O objetivo é criar um registro no banco de dados legado para cada simulação de interesse que esteja no projeto GPX. E, uma vez que um registro tenha sido concluído no banco de dados legado, ele pode ser copiado toda vez que o mesmo ativo composto for utilizado em uma simulação diferente no GPX. Portanto, recomendamos começar revisando os ativos que são usados em uma simulação específica na visualização de simulação. Em seguida, você pode descer pela barra de navegação desde os dados observados até as simulações, para garantir a replicação do projeto GPX no banco de dados legado. Quando você retornar à visualização de simulações, poderá sincronizar as configurações com aquele registro do banco de dados legado. E as informações em dados observados, dosagem, fisiologia, farmacocinética e cronograma de fisiologia devem ser inseridas no registro apropriado quando forem utilizadas na simulação no GPX. Então, para tentar ilustrar isso, vamos usar a biblioteca GPX, que é fornecida como parte da instalação do GPX. Como você deve saber, este projeto contém várias simulações para diferentes compostos e vamos nos concentrar em dois deles. Primeiramente, Paroxicam. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é criar um novo banco de dados de medicamentos na versão legada do GastroPlus. Estou usando o GP 9.9 porque assim utilizamos a mesma versão do AdMatch Predictor para importar os compostos tanto no GPX quanto no GastroPlus. Já preparei um arquivo SD que contém todos os compostos da biblioteca do projeto. Assim posso simplesmente selecionar esse arquivo. Podemos ver que estamos usando modelos compartimentais, então não precisamos alterar a seleção padrão do modelo PK, e geralmente usamos comprimido como nossa forma de dose, então vamos começar importando um comprimido. Também usaremos a depuração predita da microzona hepática como um valor provisório, porque provavelmente esse é um dos parâmetros que mudará quando você atualizar as propriedades. Como eu disse, usar o GastroPlus 9.9 significa que quaisquer propriedades previstas pelo AdMat Predictor serão comparáveis entre as duas versões do seu banco de dados e projeto. Se você usar uma versão anterior do GastroPlus, o AdMat Predictor utilizado será diferente e, portanto, talvez seja necessário analisar essas propriedades previstas, assim como quaisquer propriedades que você tenha atualizado para suas simulações. Então, se excluirmos o novo registro do medicamento, teremos todos os compostos que importamos, então vamos pular para o Paroxicam e começar a recriar essa simulação na versão VB do GastroPlus. Primeiramente, sabemos que estamos usando uma cápsula, então vamos selecionar a cápsula como forma de dosagem. E também sabemos que a dose é de 20 mg.
Agora, obviamente, assumimos que nomeamos nosso cronograma de dosagem corretamente, mas podemos verificar isso conforme avançamos na barra NAB mais adiante. Estamos usando um modelo compartimental e nosso cronograma de fisiologia sugere que o peso corporal é de 78 quilos, então vamos atualizar isso. Se avançarmos para as configurações do composto, você pode ver que estamos usando um modelo de um compartimento, o que é refletido no que importamos do ADMET Predictor. A extração de primeira passagem hepática está ativada, então precisamos garantir que o volume seja inserido aqui. O efeito nanopartícula está ativado e é o valor padrão, então isso deve estar correto no VB. E o efeito do sal biliar também está sendo utilizado, então precisamos verificar isso também. Portanto, a razão de solubilização é de 7,08 para 4, o que está correto. Esse número realmente varia, então parece que outras propriedades que impactam o cálculo dessa solubilidade serão atualizadas. Por isso, ou esse é um dos motivos pelos quais sugerimos começar e terminar na visualização de simulações, porque à medida que você atualiza as coisas na barra de navegação, você verá que elas devem, com sorte, se alinhar. O modelo de dissolução é Johnson, que é o padrão do GastroPlus, e o tempo de precipitação é de 900 segundos com crescimento constante de partículas, com raio inicial de 1, então, novamente, tudo padrão. No entanto, você pode precisar verificar a permeabilidade. Se cancelarmos aqui e olharmos para a permeabilidade, então essa é a fonte correta, porém os valores são diferentes, então precisaremos revisitar isso assim que completarmos a aba do composto. E o modelo ACAT, novamente estamos usando as configurações padrão para isso e dados observados. Portanto, temos alguns dados observados nesta simulação, temos um perfil de tempo de CP, mas também temos alguns parâmetros, então precisaremos ter isso em mente quando avançarmos para os dados observados em 1 minuto. E em termos de configuração, o restante tende a ser uma configuração específica do GPX, mas o tempo de simulação é obviamente mais longo, de 240 horas. Então vamos atualizar isso agora. Se subirmos agora para os dados observados, você pode ver que temos o perfil de tempo de CP do Peroxacan e também o perfil de solubilidade do Peroxacan. Então vamos começar pela exposição. Temos aqui os dados de exposição do Peroxacan. Não podemos copiar desta tabela, mas você pode copiar do gráfico. Então, se você clicar com o botão direito e selecionar copiar dados para uma área de transferência, pode colar no Excel e depois copiar e colar em um arquivo OPD. Verifique se as unidades são as mesmas, insira a dose e o peso corporal. E então, apenas para completar, talvez considere ir ao caderno de laboratório e ver se há alguma anotação feita para esse perfil em particular. Aqui temos uma referência da publicação de onde os dados foram retirados. Então, novamente, talvez você queira adicionar isso ao seu arquivo OPD antes de salvá-lo e passar para o arquivo SPD. Para visualizar o SPD ou os dados de solubilidade, mude para solubilidade. Verifique se o nome do grupo correto está selecionado e então copie os dados novamente para colar no Excel. Você não pode colar diretamente do GPX para o VB, certo? Vamos encontrar nosso arquivo. Carregue o arquivo SPD, colar. Verifique as unidades. Desta vez elas estão incorretas, então precisaremos atualizá-las. Redesenhe e depois vá novamente ao livro de laboratório. Procure sua solubilidade e então faça todas as anotações que você deseja manter no seu banco de dados BB antes de salvar. Outra coisa que notamos foi que tínhamos alguns parâmetros, então eles podem ser visualizados nesta tabela aqui. Então temos 100% de FA e 100% de biodisponibilidade. Então navegue até o local correto no seu banco de dados legado e digite 100% F e 100% FA. E eu vou apenas salvar o registro do medicamento neste ponto. Então essa é a primeira visualização concluída dentro do GPX. Agora precisamos começar a analisar as outras visualizações.
Então, novamente, sempre verifique, ao alternar entre as visualizações, se o seu composto é realmente o que você deseja e comece a conferir. Então, temos o peso molecular correto, o que sempre é reconfortante, e o coeficiente de difusão correto. Não temos um ponto de fusão, então isso pode permanecer como zero. Olhando para a solubilidade, precisamos fazer algumas alterações aqui. Então, o pH é 3,5 e a solubilidade é 5,9 vezes 10 elevado a menos 3 e a temperatura é de 25. Vamos abrir a visualização correta para dar uma olhada nisso. Você pode ver que isso é o mesmo. A densidade é 1,2, que você também pode ver aqui. E então a tensão interfacial é 0,019, que obviamente veio do ADMET Predictor. Então tudo parece estar ok. As solubilidades de biorrelevância podem vir em seguida. E aqui podemos ver que os valores, olhando de um lado para o outro, são os mesmos. Então isso também significa que não são necessárias alterações. E então vamos para os pKs. Saímos daqui e abrimos o pKa. Temos 10,83. Então todos esses valores parecem estar corretos. E então temos o log-P. Aqui precisamos apenas atualizar para 1,98. E então abrimos novamente a tabela de pKa para dar uma olhada no modelo que usamos. O modelo é estrutural, então está tudo certo. E o gráfico parece estar correto. Uma coisa que eu deveria ter mencionado quando voltamos ao pKa é que você pode selecionar o nome do grupo e ver que os dados de solubilidade medidos pelo ProxScan são mostrados nos quadrados pretos, e isso se ajusta razoavelmente bem ao perfil que vemos na tela. Então podemos fazer essa mesma verificação visual no VB para garantir que não cometemos nenhum erro de digitação enquanto estávamos inserindo esses dados. Mas novamente está bem alinhado. Então isso parece estar certo. Seguindo em frente, temos a permeabilidade, que já tínhamos uma pista de que poderia ser um pouco diferente, e de fato é. Neste caso, as unidades são diferentes, então aqui as unidades são centímetros por segundo vezes 10 elevado a menos 4, enquanto aqui são apenas centímetros por segundo, então é preciso garantir que você leve isso em consideração ao inserir esses dados de permeabilidade. Em relação ao Addison e ao Zimin, temos o Zimin selecionado aqui, então está tudo certo. E vamos conferir isso novamente quando voltarmos às configurações da simulação em 1 minuto. Não temos cinética enzimática nem cinética de transportadores. Agora estamos prontos para passar para a dosagem. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é confirmar o esquema de dosagem que usamos na simulação. Temos o esquema de dosagem de cápsula oral de 20 mg, 25 microns. Então, se selecionarmos isso aqui, podemos ver que usamos a formulação de cápsula oral de 25 mg. Agora sabemos que estamos olhando para os ativos corretos no GPX. Já atualizamos nossa cápsula e podemos ver que o raio médio é 25 com um desvio padrão de 0. Mais uma vez, só queremos conferir se isso também está consistente. Para este caso específico, não precisamos nos preocupar com o tipo de distribuição, que você pode ver aqui, porque não temos nenhum desvio padrão e só temos um intervalo, mas queremos apenas rolar para baixo e verificar o fator de forma. E isso está tudo certo. A densidade das partículas você pode ver na aba principal. E então, na camada de difusão, você precisa abrir a janela do modelo de dissolução para ver que a camada de difusão está definida como variável, com a espessura máxima de 30. Então, tudo parece estar correto. Para finalizar esta visualização, vamos apenas verificar novamente o cronograma de dosagem. Então, 20 é a nossa dose, 120 é o volume da nossa dose e é apenas uma administração. Então, isso está refletido aqui. Agora podemos passar para a fisiologia. Entretanto, quando verificamos a simulação, é o cronograma de fisiologia que está listado. Então, antes de tudo, precisamos pular o cronograma de fisiologia e verificar em quais fisiologias você está. Agendar. Então, temos um cronograma fisiológico humano em jejum de 78 quilos. Se mudarmos isso, veremos que é um cronograma muito simples.
Temos apenas uma fisiologia usada em toda a simulação e é a fisiologia humana em jejum de 78 kg. Assim, depois de garantir que isso esteja selecionado, podemos verificar novamente as configurações. Então, como pensávamos que o peso corporal era 78, já atualizamos isso. Sabemos que não temos um povo modelo, então podemos ignorar o painel de pares e descer para o painel gastrointestinal. Tenho que dizer que isso é mais fácil quando você usa duas telas, não há tanta necessidade de ficar alternando. Como vimos, estamos usando o modelo ASF padrão, e isso está refletido no banco de dados legado. A porcentagem padrão de fluido no intestino delgado, um modelo em jejum e esvaziamento gástrico de ordem 0. Então isso é o que esperaríamos. Agora podemos rolar para baixo até a tabela, verificar o ASF e também conferir toda a tabela, porque aqui você encontrará sua fração não ligada nos enterócitos, seu pH, etc., etc., e seu tempo de trânsito. Isso é importante, especialmente para aquelas formulações de dose que acionam o aviso sobre talvez considerar um tempo de trânsito do cume mais curto. Para isso, você pode ver que o GPX está usando 0,25. Então, quando rodarmos a simulação, devemos dizer não. A mensagem que aparece na versão VB perguntando se queremos reduzir isso para 0,1 hora, então isso é algo para lembrar. Portanto, confira toda a tabela e confirme que tudo isso está correto antes de passar para a visualização de farmacocinética. Então, para a farmacocinética, temos a sua razão sangue barra plasma, que é 0,55, e uma fração medida não ligada no plasma de 0,7. E, novamente, apenas conferindo o FEP plasmático ajustado, você pode garantir que não cometeu nenhum erro de digitação no log-P ou no FEP. O fluxo sanguíneo hepático é mostrado na aba compartimental. Assim, você pode conferir isso com a aba de fisiologia intestinal na versão VB. Você pode ver que as unidades são diferentes, então é fácil apenas trocar as unidades no GPX. Assim, você pode comparar de forma equivalente entre as duas plataformas. Voltando para a aba de farmacocinética, precisamos diminuir nossa depuração. Não há depuração renal, então está tudo certo. E também precisamos diminuir nosso volume. E novamente, você pode apenas conferir a meia-vida calculada para garantir que não há erros de digitação. Já consideramos o cronograma de fisiologia, então agora estamos prontos para confirmar as configurações da simulação. Então, aqueles que eu sugeri que voltássemos a analisar foram o efeito dos sais biliares, que você pode ver aqui, e pode notar que agora temos 0,077 em ambas as plataformas, o que é bom, e o outro é a permeabilidade. Novamente, agora você pode ver que a permeabilidade convertida que vamos usar é 6,65 e 10,4 centímetros por segundo, o que está refletido aqui. E você também pode verificar se suas unidades paracelulares e transcelulares correspondem entre as duas plataformas, novamente, tendo em mente as unidades. Ok, então vamos executar a simulação no GPX. Salvar o registro de medicamentos e executar a simulação no legado, certificando-se de dizer não, porque queremos usar o tempo de trânsito estomacal de 0,25 horas. E se observarmos as duas curvas diferentes de concentração plasmática versus tempo, podemos ver que elas são amplamente semelhantes. Obviamente, também podemos verificar a visualização resumida para garantir que os valores que estamos retornando para os parâmetros resumidos estejam dentro de valores razoáveis, como esperaríamos, 1876 nanogramas por mil para o Cmax e 1876 microgramas por mil para o Cmax em bebê. Então, todos parecem estar razoavelmente bem alinhados. Há outra maneira de verificar, então para isso vou apenas fazer o mesmo exercício, mas para carbamazepina. Então, novamente, vamos voltar ao topo da visualização de simulação e começar a atualizar os valores que vemos. A carbamazepina é um comprimido, mas é um comprimido de 200 mg. Estamos usando um modelo compartimental de 78 kg e você pode ver que aqui temos extração de primeira passagem, tanto no intestino quanto no fígado.
Então precisamos garantir que ambos sejam atualizados. Eu sei que o efeito do nanoparticulado, novamente estamos usando o padrão. O efeito do sal biliar realmente precisa ser verificado. Vamos abrir essa tela. Você pode ver que a razão de solubilização é zero. Precisamos definir isso como zero aqui e, novamente, parece que isso será atualizado à medida que avançarmos nas configurações do modelo. O modelo de dissolução está no padrão, assim como o de precipitação, mas aqui, na verdade, temos um modelo diferente para nossa permeabilidade. Então, isso é algo que precisamos alterar aqui. Portanto, precisamos mudar para o modelo KCO2 do sistema de absorção e depois conferir o valor dessa permeabilidade ABS KCO2 quando estivermos na visualização do composto. As configurações do ACAT estão no padrão. E para os dados observados aqui, desta vez temos apenas parâmetros, então precisaremos buscá-los em 1 minuto. E o tempo de simulação é de 24 horas. Então, basicamente, terminamos com a visualização das simulações para essa primeira passagem. Agora, vamos conferir os parâmetros da carbamazepina e inseri-los em nosso banco de dados aqui. Então, a FI da carbamazepina é 99% e o F é 78%. Elitando para a visualização do composto, selecionando carbamazepina no topo e conferindo se temos o peso molecular correto. Desta vez temos um ponto de fusão, então vamos inseri-lo agora. O ponto de fusão aqui é 192. O coeficiente de difusão, você pode ver aqui, é 0,86 centímetros por segundo, vezes 10 elevado a menos 5. Então, isso confere quando você considera as diferentes unidades. Em relação à solubilidade, novamente, precisamos fazer alguma alteração. Sim, precisamos, então vamos cancelar aqui 6,86 para o pH e 0,15 para a solubilidade. A densidade está conforme. Vamos apenas conferir a tensão interfacial. A tensão interfacial está correta. Então, a solubilidade biorrelevante está inserida. Aqui temos 0,39, 0,48, 0,17 e todos parecem estar corretos. Assim terminamos com o painel de solubilidade. Olhando para o pKa, desta vez não temos nenhum dado medido. Portanto, só precisamos verificar os valores reais do pKa. Certifique-se de salvar essas alterações à medida que as faz, é claro. Então, os pKs estão parecendo comparáveis. E então o modelo estrutural está selecionado e todos os parâmetros de entrada parecem estar corretos, mas o log P real de 2,19 precisa ser atualizado. E então a permeabilidade, então temos, isso é interessante. Agora terminamos. Parece que a permeabilidade não havia sido atualizada, então fique atento a isso. Mas temos 5,26 para CACO2, então isso vezes 10 elevado a menos 5 por causa das unidades, agora está correto. Então, esperamos que ao voltarmos para a visualização da simulação, nosso PF simulado seja comparável. E então, se verificarmos novamente as propriedades de zoom, parecem estar boas. Então, novamente, voltaremos a elas nas simulações quando chegarmos lá. As janelas de cinética enzimática e de cinética de transportadores estão em branco. Então, voltando para a simulação, você pode ver que nosso esquema de dose é de 200 mg de comprimido oral de 75 micrômetros. Vamos então para isso no cronograma de dosagem e estamos usando o comprimido oral de 75 micrômetros. Então, novamente, você pode selecionar isso aqui. E apenas verificar se tudo está como você espera. Então, comprimido de 200 mg, mas desta vez precisamos atualizar o tamanho da partícula para 75 micrômetros. Novamente, temos apenas um compartimento. Então, embora diga log normal legado, que corresponde diretamente ao tipo de distribuição log normal no BB, isso não é impactante para esta simulação em particular. Temos um fator de forma igual a 1. E novamente as configurações da camada de difusão estão como padrão, então podemos verificar isso, mas elas devem ser as mesmas em ambas as plataformas.
Então, apenas conferindo novamente o cronograma de dosagem, temos uma dose com um volume de dose de 250 ml, então tudo parece estar correto. O cronograma de fisiologia é novamente de 78 quilos, então podemos lembrar da última vez que há apenas um evento e que usamos a fisiologia de humano em jejum de 78 quilos. Portanto, desde que nosso modelo compartimental use o peso corporal de 78 quilos, todos esses parâmetros que vimos anteriormente estavam como padrão. Então, embora valha a pena conferir alguns dos valores no ASF, como este é um recurso razoável no GPX e não mudamos nada no último registro que criamos no VB, sabemos que devemos estar bem para este também. Também vale a pena conferir os FIA Enterocytes, pois essa é uma propriedade fisiomolecular e, portanto, pode variar tanto com o composto quanto com a fisiologia. Certo, então estamos prontos para passar para a aba de farmacocinética. Então, novamente, parece que ainda temos uma diferença residual nas razões sangue-plasma, porque se você se lembra, havia a razão sangue-plasma do piroxicam. Então, atualizar para a razão sangue-plasma e ligação proteica da carbamazepina deve permitir que o valor ajustado aos lipídios se encaixe corretamente. Temos uma depuração de 3,39 e uma depuração renal de 0,068. Novamente, as unidades são comparáveis e o volume de distribuição é de 1,51, o que nos dá uma meia-vida correspondente. Então, essa é a farmacocinética. Visualização finalizada. Portanto, precisamos voltar e apenas verificar o efeito dos sais biliares. Se abrirmos a janela de sais biliares no bebê, podemos ver que o facet calculado e o facet realmente coincidem. E a permeabilidade, se verificarmos, podemos ver que temos o mesmo paracelular, o mesmo transcelular e também o mesmo convertido. Portanto, no GPX, o PEF convertido é equivalente ao PEF simulado no VB. Certo? Então acho que estamos prontos para simular. Vamos simular no GPX e desta vez copiar os dados da nossa curva de tempo de CP para o Excel. E então copiá-los. E criar alguns dados observados ou um arquivo OPD no VB. Isso nos permitirá ver facilmente se o que realmente criamos no VB é o mesmo que no GPX. Então vamos colar, conferir as unidades. Temos horas contra nanogramas por mililitro, então precisamos verificar isso. Certo, isso está muito bom, salve isso agora. E então podemos salvar nosso registro de medicação e executar nossa simulação, e com sorte, o que veremos ao navegar até a curva de tempo CP será um bom alinhamento das duas simulações. Espero que isso tenha mostrado a melhor maneira de converter um projeto GPX em um banco de dados VB legado. Obrigado.